Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Dona Fazendo Craft. Essa é a Shihiri, minha gatinha, que apareceu aqui pra gravação. Vem, Shihiri, dá cara. E já, quer saber? E hoje eu vim ensinar pra vocês a técnica do filé crochê. Que eu postei ali no Instagram, um trabalho que eu tava fazendo. Fiquei feliz que o pessoal tem bastante interesse em aprender. Também fiz um vídeo aqui das tendências do crochê para 2025, vou deixar nos cards. Pra quem não viu, vê lá. E realmente esse ano a gente tá vendo muito filé crochê e bastante interesse das crocheteiras em fazer. Tentei resumir de uma forma simples, que todo mundo consiga entender. A gente sabe que tem muito gráfico legal por aí pra fazer. E não vou enrolar muito vocês, tá? Então, vou virar a câmera e vamos iniciar o vídeo. Então, hoje eu vim ensinar vocês a fazer a, a entender essa técnica definitiva para vocês poderem ler qualquer gráfico que vocês quiserem, tá? E tem vários na internet, de tudo que é jeito, com todos os desenhos. Esse aqui é um gráficozinho que eu criei pra gente poder estudar, tá? Esse é o gráfico de filé crochê. Vocês vão ver que ele tem, todos os gráficos de filé, eles são esses quadradinhos, né? Uma grade com quadrados preenchidos e quadrados vazios. E todo o filé crochê é assim, é a base dele. Como é que a gente lê esse gráfico, então? Aqui na base, a gente sempre conta o número de quadradinhos, porque eles vão dizer com quantos pontos a gente vai iniciar o trabalho. Eu fiz uma grade aqui de 21 por 21, então isso quer dizer que tem 21 quadrados na base e 21 quadrados de altura. A altura é o número de carreiras, e sempre a gente crocheta nesse sentido aqui, ó. Esse número 1 indica que a gente vai crochetar de direita para esquerda, o número 2 a gente vai crochetar não, né? Ler o gráfico da esquerda para a direita, aí de novo, a carreira número 3 da direita para a esquerda, e sempre nesse sentido. Então a gente nunca lê o gráfico só num sentido só, digamos, tudo por aqui. Não, porque senão o desenho vai ficar todo errado. Tem um sentido de leitura, mas isso eu vou mostrar para vocês ao longo da aula. Então, como é que a gente faz para descobrir o número de correntes que a gente vai iniciar? É um trabalho reto que a gente trabalha a carreira de vai e vem. Então, sempre vira direito, avesso, direito, avesso. A gente multiplica, assim, ó, uma coisa que eu preciso falar para vocês. Existem vários jeitos de fazer filé crochê. Eu vou apresentar três jeitos para vocês, tá? Três modos de fazer o filé crochê e vocês vão entender o porquê que eu vou apresentar as três mais lá no final do vídeo. Tem motivo. Então, na técnica mais divulgada, que eu aprendi primeiro, que eu acho que é a mais comum, a gente vai fazer assim, ó. Multiplica o número de quadrados vezes 3 e a gente obtém o número, então 21 vezes 3 igual a 63, mais 1, que é igual a 64. Então, 64 seria o número de correntinhas que a gente iria iniciar o trabalho, que a gente vai iniciar o nosso trabalho. Por quê? Porque assim, ó, nesses quadrados vazios, o que que significa? Significa aqui, ó, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, para ele ficar vazado. Então, é isso que significa o quadrado vazio. O quadrado todo preenchido, ele vai ser um ponto alto aqui, um ponto alto aqui e dois pontos altos aqui no meio. E é por isso que ele fica preenchido. Então, são quadrados todos preenchidos e quadrados vazios, que daí a gente coloca as correntinhas. Sempre eles são grupinhos de três, se a gente for pensar, né? Só que a gente tem que pensar que, bem no início do trabalho, a gente vai botar um ponto alto, que é para iniciar a carreira, e esse ponto alto, que é o que a gente fala que é o mais um. Então, todo o gráfico de filé crochê, ele vai ser múltiplo de 3 mais um, por causa desse primeiro ponto que a gente coloca aqui. Então, esse é o cálculo de correntinhas. Eu vou usar aqui uma linha Anne. E outra coisa que eu preciso falar para vocês, muito importante. Eu vou usar a linha Anne, tá? E a agulha que eu tô usando aqui é uma agulha de 1,25 milímetros. Se a gente for olhar aqui no novelo do Anne, a gente vai ver que a agulha recomendada é 1,75 milímetros. Não sei se eu falei centímetros, mas é milímetros, tá, gente? E por que que eu tô usando uma agulha bem menor? Porque no filé crochê é recomendado que a gente use uma agulha bem menor do que a indicada pelo novelo. Por quê? Porque quando a gente fizer esses pontos altos, quanto menor a agulha, mais juntos eles vão ficar e mais definido
fica o nosso desenho. Então, por exemplo, assim, Danuse, quão menor tem que ser essa agulha, né? Então, gente, eu diria assim, ó. Por exemplo, vai fazer com uma agulha, com um fio que é agulha 3, usa uma agulha 2. Digamos, o amigurumi ali, eu tentaria com uma linha 2, uma agulha 2, por exemplo. O charme, tentaria uma 1,75. A Kiwane, eu achei que o 1,25 já ficou bom. Então, vocês vão tenteando aí, mas mais ou menos um número a menos. E o que ficar também confortável para vocês crochetarem, né? Porque se for pegar uma agulha muito fina, fica desfiando muito a linha, fica bem difícil. Então, para iniciar, bem simples, a gente vai fazer o nosso nó corrediço e vamos fazer as 64 correntinhas, tá? 64 correntinhas. Então, aqui não tem mistério. Eu vou começar a fazer as correntinhas e acelerar o vídeo aí para não ficar muito demorado, muito chato para vocês. Voltei, tô com as 64 correntinhas aqui, tá? 64. Aí aqui na ponta, a gente já vai, se vocês olharem o gráfico, né? Lendo daqui pra cá, a gente já começa com um ponto alto. Então, para fazer esse primeiro ponto alto, a gente vai botar aqui mais 3 correntes, que é para dar a altura do ponto alto. 1, 2, 3 e mais 2, porque já começa com ponto alto e 2 correntes. Então, a gente já vai dar o espaço aqui das 2 correntes, ó. 1, 2. Mais 5 pontos altos. Daí a gente já laça e agora a gente vai pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que são os pontos que a gente fez. A gente pula mais 2 correntes, que seria o espaço das correntinhas aqui embaixo, na base, que a gente tem que pular, né? Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a gente pula mais 8, e vem no nono. Por quê? Porque esse 8º ponto que eu pulei é para contabilizar como se fosse a corrente da base em que esse primeiro ponto alto ia sentar. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Se não entender, tu só decora, tá? Começa no nono ponto alto. E aí vai formar esse espacinho aqui, que já é o nosso primeiro bloquinho, tá? Primeiro bloquinho. Então agora a gente tem que fazer mais 20 desses bloquinhos vazios. Então, ó, 2 correntinhas, pulo 2 de base, 1, 2, venho na terceira corrente aqui e ponto alto. 2 bloquinhos de base. Então, de novo, 2 correntinhas, pulo 2 de base, venho no terceiro, ponto alto e mais um bloquinho, tá? Vamos trabalhar então até o final assim, e aí a gente vai terminar o final aqui com 21 bloquinhos. Vocês contem e eu venho aqui mostrar para vocês como é que a gente sobe para outra carreira, tá? Voltei aqui no fim da carreira, então 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, ponto alto, 2 correntinhas e aqui último ponto, ó, pula 2 de base, na última corrente, fica apertadinho aqui no final, a gente faz o ponto alto. Tem que dar 21 quadradinhos, tá? Daí, como é que a gente faz a segunda carreira? A segunda carreira a gente lê nesse sentido aqui. Então, o primeiro quadrado aqui é um quadrado vazado. Aí, como a gente já vai iniciar a carreira com ele, como é que a gente faz? Vamos fazer 5 correntes. Por quê? Porque 3 são do ponto alto e 2 já são de espaço. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu já viro, já laço e já faço um ponto alto aqui em cima do primeiro ponto alto. Do segundo, né, no caso. E já formo o primeiro bloquinho vazio aqui em cima. O próximo bloquinho é preenchido. E vai ser preenchido até o final lá, parando só um antes. Aí o último vai ser vazio.
Então, eu sei que aqui vai ter um monte de ponto alto tudo junto, né? Então, eu laço. Aqui tem um bloquinho preenchido. Um bloquinho preenchido é igual a 2 pontos altos aqui dentro. E o terceiro aqui. O terceiro aqui em cima do outro ponto alto. Então, aqui eu já fiz um bloquinho preenchido. E tem um a mais porque é aquele mais um que a gente sempre conta, né? Mas se vocês forem ver, o bloquinho é de 3. E aqui também. Vou botar 2 pontos altos dentro do bloco. E o terceiro ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Ó, mais um bloquinho preenchido. Então, assim a gente vai fazer até o penúltimo ponto, né? Porque o último mesmo vai ser um bloquinho vazio. Uma coisa que eu queria falar para vocês percebam que esse gráfico, ele é praticamente todo simétrico. O que isso quer dizer? Que o que tem de um lado do desenho tá igual do outro. A única coisa que não é simétrica é esse brilhozinho aqui do coração, tá? E o que isso significa? Isso significa que não tem tanta importância a gente, por exemplo, ler o gráfico aqui na segunda carreira da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, porque a ordem dos quadrados é a mesma, então não vai alterar o desenho. Mas dependendo do desenho, gente, por exemplo, aqui, por exemplo, esse desenho de gatinho, aí já faz toda a diferença, ó. Porque um lado é totalmente diferente do outro. Então, se a gente começa a ler as carreiras numa ordem errada, já não vai dar certo. Então, vocês cuidem muito bem a ordem aí que vocês estão lendo. Porque eu tô explicando isso agora, porque pode ser que vocês olhem o gráfico e percebam que não vai fazer diferença a gente ler daqui para cá e daqui para cá. Mas é por causa do desenho, tá? Tenham isso em mente. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês para a gente ver a próxima carreira. Terminando aqui a segunda carreira. Então, aqui terminando tá, o penúltimo bloquinho. O antepenúltimo, né? Agora aqui o penúltimo. Aqui o ponto alto em cima do ponto alto. E agora eu faço duas correntinhas, uma, duas, para fazer que o último ponto aqui ele era vazio, né? Duas correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto pulando duas correntes, né? Daqui para cá eu pulo duas correntes. Então, ó, um, dois. Na terceira eu pego para fazer o meu ponto alto aqui em cima. Ai, eu peguei um pedaço de fio aqui debaixo, não sei como, gente. Por isso que eu falei para vocês que usar uma agulha muito fina pode desfiar muito o trabalho. Vamos de novo. Agora sim. Então, como é que é a terceira carreira que a gente vai ler daqui para cá? É um vazio, um preenchido, aí vários vazios que vocês quiserem, vocês podem contar, mas eu acho que não tem necessidade, né? Porque a gente vai ver a hora que chegar no penúltimo ponto, aí o penúltimo preenchido e o último vazio. Então vamos lá. Faz 5 correntes, que nem antes. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto alto em cima aqui do ponto alto. Ó, e o primeiro quadrado vazio tá pronto. Aí agora a gente tem um quadrado preenchido. Então, mais 3. 1, 2 e 3. E 3. Aí a gente pode observar, às vezes eu gosto de olhar para ter um controle dos pontos, que
esse quadradinho, ó, ele termina bem aqui, onde está esse ponto alto que delimita um quadrado. É um jeito da gente ver se a gente não extrapolou, né? Então, agora a gente vai ter vários vazios. Duas correntinhas, pula 2 de base, temos 1. Duas correntinhas, pula 2 de base, tem 2. E vamos fazendo até o final da carreira aqui. E daí, no penúltimo ponto, vai ser o... Isso, no penúltimo ponto a gente faz preenchido e o último faz vazio, tá? E aí eu vejo vocês pra gente iniciar outro. Chegando no final, então, mais um ponto, um quadrado vazio. Aí, o penúltimo, a gente sabe aqui que tem que ser preenchido. 2, 3. E o último vazio. Então, duas correntes e um ponto alto aqui, pulando 2 correntinhas. Isso aqui é uma corrente? É uma corrente. Então, aqui no terceiro pontinho. E é para ficar assim. Agora, vamos olhar a nossa quarta carreira. A quarta, então, a gente vai começar com ponto vazio. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ponto alto aqui, para fazer o primeiro espaço vazio. Aí, logo depois, um espaço preenchido. 1, 2 e 3. Espaço vazio. Esse aqui vai ficar bem em cima aqui do outro. Ó, espaço vazio. E aqui já preenche de novo. Então, aqui eu tenho 3 quadrados. Isso, 1, 2, 3 quadrados preenchidos. Para eu saber exatamente quantos pontos eu preciso, geralmente eu faço assim, ó. 3 vezes 3. Então, eu sei que vai ter uma sequência aqui de 9 pontos altos, um seguido do outro. Então, 1, 2, 3. Tá, tive interrupção aqui. Mas então, como são 3 quadrados juntos, eu faço 3 vezes 3. E eu sei que tem uma sequência de 9 pontos altos juntos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, esse primeiro eu não conto porque ele já era do outro ponto, né? Por isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui, se vocês forem contar, vai dar 10, né? Mas é que esse primeiro ponto tem que ver que ele era pertencente a esse quadrado vazio aqui. Então, agora, um quadrado vazio. Então, 2. Quadrado vazio. Um quadrado preenchido. Então, 1, 2 e 3. Se vocês quiserem, vocês vão riscando no gráfico, que daí vocês sabem exatamente onde é que vocês estão. Então, depois, um quadrado vazio de novo. Quadrado vazio. Um quadrado preenchido. Aí, quadrado vazio. Nós estamos aqui. Quadrado vazio. Quadrado preenchido. Mais um quadrado vazio, que a gente tá aqui. Quadrado vazio.
que eu sei que são 4 quadrados aqui intercalados no meio. Então, mais um. Aí, um vazio aqui, finalizando, né? Quase finalizando. E agora eu tenho esses 3 juntos aqui de novo. 3 juntos. Então, a gente sabe que são 9 pontos altos. 1, 2. Lembrando que 2 sempre aqui no meio do quadrado, né? Dentro do quadrado da carreira anterior. E o terceiro aqui, ó, 3. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, um quadrado vazio. Um preenchido. E um vazio para terminar a carreira. Então, venho, faço ponto alto aqui no final e mais um quadradinho. Acho que essa carreira aqui, ela é boa para dar uma noção exatamente, né, de como é que a gente intercala os quadrados. Então, agora, a gente vai para a carreira número 5. Daí a direção muda, é de cá para cá, né? Aqui, assim. Esta daqui. Então, a gente faz aqui 5 pontos altos, a gente faz 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro quadrado tá pronto. Então, a gente sabe aqui que vai ter um quadrado preenchido. Quadrado preenchido, um vazio e um preenchido. Um vazio, que vai ficar bem ali em cima dos outros vazios, né? Ó. E um preenchido aqui. Então, 1, 2, 3. E agora eu tenho vários vazios até chegar lá no preenchido de novo. Eu gosto de contar e, tipo, contando enquanto eu faço, porque daí eu sei bem certinho onde é que eu tô. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí eu vou contando conforme eu faço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 e 13. Daí agora a gente sabe que tem um preenchido aqui. Ó, só preciso ver como é que tá ficando. Aí um preenchido, então. 2, 3 pontos. Fizemos o quadrado preenchido. Um vazio. Preenchido. E vazio por último. E terminada a quinta carreira. Sexta, então, vai virar o lado. Vou deixar uma foto agora aqui para vocês, bem do gráfico, bem certinho, para vocês poderem dar print, poder pausar a tela e olhar, tá? Se quiserem dar print, colar ali no Word e imprimir, ótimo. Porque o que que acontece? Agora, então, assim, na sexta é um vazio, um preenchido, um vazio, preenchido, aí conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vazios, um preenchido. Eu vou deixar a foto para vocês, porque eu acho que agora já ficou bem claro, né, como é que faz, e vocês conseguem fazer sozinhas. Qualquer coisa, se não conseguirem, vocês coloquem ali nos comentários que eu ajudo vocês. Mas eu acho que não tem dificuldade agora que a gente já viu bem certinho como é que faz, né? Aí, assim, eu vou terminar o meu quadrado aqui, vou terminar o meu gráfico aqui, e depois no final eu venho mostrar para vocês como é que ficou. Vocês terminem aí, porque eu acho que vai ser um experimento bem interessante. Eu quero mostrar uma coisa para vocês depois, e quero ver se vocês acham o mesmo resultado que eu. Deixa assim um clima de suspense no ar, e daí quando a gente voltar, a gente conversa. Outra coisa que eu queria falar com vocês, se tu tá olhando essa videoaula e tu não sabe fazer os pontos básicos de crochê, eu tenho já tem videoaula aqui no canal, mostrando como é que faz os pontos básicos, tá? Desde o início do trabalho, das correntinhas, ponto baixo, ponto alto, lá tu vai aprender tudo. E ainda também aprende os termos em inglês para poder ler receita agrícola. Então, eu volto daí quando a gente tiver terminado o nosso quadrado pra gente conversar e eu mostrar umas coisas pra vocês. Terminei aqui, meninas. Ficou desse jeito. E me contem se vocês conseguiram fazer, se tiveram dificuldade para ler o gráfico. Mas eu acho, assim, com aquelas primeiras carreiras que a gente fez juntas, acho que fica tranquilo, né? E eu falo meninas porque 95% do público aqui é feminino. Mas se tiver algum menino aí, por favor, não se sinta ofendido. Vocês também são muito bem-vindos, meninos. Mas é mais que agora eu já criei o hábito de falar meninas. Então, assim, ó, gente. O que eu queria mostrar pra vocês? Vocês viram que não ficou um quadrado perfeito, né? Embora o gráfico fosse um quadrado perfeito. Vamos medir juntas aqui. Deu 19 por 13,5. Teoricamente, deveria ficar 19 por 19. Então, fazendo assim, isso me incomodava, sabe? Me incomodava que o gráfico ficava achatado desse jeito. Porque eu queria que ficasse exatamente igual ao desenho. E aí eu descobri que isso realmente acontece com várias pessoas. E foram criadas algumas soluções para que o gráfico fique um quadrado perfeito, não fique achatado. Mas isso é claro, nada impede vocês, se vocês gostarem do resultado assim, de continuar fazendo assim, tá? Não é errado, é só uma coisa que me incomodou e eu fui atrás para achar um jeito. E vou passar para vocês. Então existem outras maneiras da gente fazer. Comparem com esse daqui, ó. É o mesmo desenho, a mesma linha, a mesma agulha. Qual que é a diferença desse para esse aqui? Nesse daqui, em vez de
multiplicar os quadrados por 3, eu multipliquei os quadrados por 2. Então, 21 vezes 2 deu 42 mais 1, 43. Então, eu comecei meu trabalho com 43 pontos. E como é que eu fiz os quadradinhos? Em vez de fazer ponto alto, duas correntinhas e ponto alto, eu fiz ponto alto, uma correntinha e ponto alto. Então, foram grupos de 2. E os quadrados preenchidos daí, 2 pontos altos. Tudo, eu trabalhei tudo igual, só que com grupos de 2, entendeu? Então, aqui, por isso que esses passos ficam menores. Então, vocês podem ver aqui, olha. Ó, ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. E aqui no quadrado fechado, ó, ponto alto ali no meio, e aqui em cima do outro ponto, um ponto alto. E assim foram bloquinhos, então, de 2. Claro que daí tem algumas modificações. Por exemplo, para subir a carreira aqui, a gente não vai mais fazer 5 correntes, a gente vai fazer 4, porque 3 é um ponto alto e 1 é a correntinha aqui de espaço. E na hora de começar aqui também, a gente vai fazer uma correntinha a menos, né? Uma correntinha a menos e depois a gente também contabiliza essa correntinha na hora de voltar as correntes aqui para fazer a primeira carreira. Daí, no caso, a gente começa na 8ª correntinha e não na 9ª. O que aconteceu? Eu testei essa maneira e eu acho que o desenho não fica tão bem delimitado assim, porque como o espaço não fica tão aberto, parece que o desenho não fica tão nítido. Olha a diferença. O que vocês acham aí? Por isso que eu não gosto muito dessa técnica. E claro que também vai ficar menor, né? Porque vai ficar menor porque a gente botou menos pontos. Mas fica bem quadrado. E eu sei de bastante gente que faz assim. Ó, 13 por 13. Praticamente quadrado perfeito aqui, ó. Perfeito, perfeito. Tem bastante gente que faz assim, tá? A técnica que eu não vi ninguém fazer, mas que eu meio que desenvolvi, assim. Não sei se o pessoal já faz assim, mas foi o que deu certo para mim, para atenção do meu ponto. Aqui, trabalhei com grupos de 3, igualzinho ao que eu fiz aqui, só que a diferença é que eu fiz ponto altíssimo, em vez de fazer ponto alto. Ó, vamos ver quanto que deu. 20 por um pouquinho menos de 20, mas ficou praticamente o quadrado perfeito aqui. E, na minha opinião, de tudo que eu tentei, esse aqui foi o melhor resultado, tá? Então, sempre que eu faço filé crochê agora, eu faço com ponto altíssimo. E aí, para subir aqui as correntinhas, daí eu vou fazer 4 correntes, que é a altura do ponto altíssimo, e 2 correntes de separação. Então, a gente faz 6 correntes, e aqui a gente faz uma correntinha a mais no início, né, para dar a altura do ponto alto. E contabiliza ela ali na volta também. Então é isso, pessoal. O que eu aconselho vocês a fazer? Testem dessas 3 formas, das 3 formas que eu ensinei, e vejam o que fica melhor para o ponto de vocês, porque de repente o ponto alto de vocês é naturalmente mais alongado que o meu. O meu é um ponto alto meio curto, assim, ó, ele fica baixinho. Então, de repente, vocês fazem com ponto alto e vai ficar bom, vai ficar mais perto de ser um quadrado. Ou, se gostar assim, faz assim. Eu acho que era isso que eu tinha para passar. Vou virar a câmera para dar um tchau. Acho que era isso que eu tinha para passar. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, mandem nos comentários. Gráficos, vocês procuram no Google Boxing Gráfico Filé Crochê. Vai aparecer 1 milhão de gráficos, tem vários desenhos muito bonitos. E basicamente vocês vão poder ler qualquer gráfico com essas informações que eu passei para vocês. Tem ainda alguns detalhezinhos, por exemplo, naquele gráfico, aqui, ó, naquele gráfico de gatinho, tem aqui uma coisinha diferentezinha, mas qualquer coisa, se vocês quiserem, eu passo o que é esse símbolo aqui que eu também não sabia. Eu tive que descobrir e eu meio que peguei de olho, tá? Então nem sei se eu tô fazendo realmente certo como era pra ser. Mas qualquer coisa a gente vai conversando, se ficou alguma coisa de fora, de repente a gente faz uma parte 2 desse vídeo. Então já sabe, curte, compartilha e até a próxima. Beijo, tchau!